A paz, meus queridos, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é fiel, justa, verdadeira e que nos limpa e traz sabedoria em cada momento. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, é o Novo Testamento, depois de Filipenses, capítulo 3. Vou dar um tempinho aí para você pegar sua Bíblia, para a gente conversar um pouquinho sobre o amor de Deus e fazer uma análise sobre a palavra de Deus nos nossos dias, né? É importante que a gente leia o Novo Testamento, mas é importante que a gente leia a Bíblia como um todo. Por quê? Porque nesse período, nós vivemos o período da graça de Deus, que é quando Jesus morreu por nós na cruz para que a graça nos alcançasse, que na verdade ele morreu pelos judeus, mas nós gentios, um povo pagão, fomos alcançados a partir da graça do Senhor, né? Então, é importante que você leia a Bíblia na totalidade, de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus, ela é completa. Então, não é só para ler o Novo Testamento e esquece o Velho Testamento. Como ela é completa, se você lê do Gênesis até o meio da Bíblia, antes de chegar a Mateus, que já inicia o Novo Testamento, você vai ver a cumplicidade que tem, e você vai ter mais entendimento sobre a palavra sagrada que você tem nas mãos. A palavra, eu digo que é o manual da nossa vida, né? Tudo que você precisa, tá triste, tem aqui, tá feliz, tem aqui, tá sofrendo, tem aqui, tá passando por necessidades financeiras, tem tudo aqui. Amém? Já abriu sua Bíblia? Aí em Colossenses, capítulo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Eu apoiei o telemóvel aqui justamente onde tem 3 aranhas. Elas vão ver a palavra também. Mas enfim, no capítulo 3 de Colossenses, diz assim a palavra do Senhor. Antes disso eu estava perguntando se você estava bem. Irmão, vai perdoando aí que eu sou toda aleatória. Mas Deus usa quem Ele quer, né? Se Deus usou a jumenta de Balaão para falar com Balaão, quem sou eu que Ele não pode usar, né? Só basta a gente se querer, né? Se disponibilizar. Se querer foi ótimo. Querer obedecer à voz de Deus, se disponibilizar para que Deus use a nossa vida e nos santificar, porque nós precisamos receber do alto a palavra do Senhor. Ler, entender, mas pedir a revelação do Senhor, que é através do Espírito Santo. Eu não consigo explicar nada, porque eu nunca fiz teologia nem nada disso. Mas Deus, que é quem usa, é Ele que faz. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos para o versículo 5 também. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem,
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos orar para Deus trazer a sabedoria para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra santa dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, mais um dia a sermos santos, porque o Senhor é santo. Senhor, em nome de Jesus, oculta-nos, Pai, cada dia em Ti, para que em nome de Jesus o maligno não toque e para que nós nos revestimos, Senhor, do novo homem, Pai, que foi com a Tua morte na cruz. Usa a minha boca, Senhor, eu me disponibilizo para que o Senhor use a minha vida, Senhor, para falar o meu coração, a minha alma, o meu espírito, a minha mente. E assim também, meu Deus, falar o coração, a alma, o espírito, a mente dessa pessoa que vai ouvir essa palavra em nome de Jesus. Traga, Senhor, a revelação que vem do alto, porque nós queremos, Pai, as coisas que vêm do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, olhando para a nossa vida, né? Estou falando sobre a minha vida. Há momento que nós temos desânimos, estamos desanimados com alguma situação humana que acontece, mas nós temos que começar a buscar as coisas que vêm do alto, porque nós fomos comprados por um preço que nada desse mundo pode pagar. Amém? Nada pode pagar. Então, a partir desse princípio, nós temos que buscar as coisas que vêm de Deus. Quais são as coisas que vêm do alto? O que nós temos que buscar? Nós precisamos de uma bênção na área profissional, por exemplo. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, porque é de Deus que vem todas as coisas. Nós precisamos que a nossa família seja salva. Nós vamos fazer o quê? Vamos buscar no reino de Deus, com a oração, porque a oração é que nos coloca em contato com o nosso Pai. A oração é que traz respostas. Porque como é que você quer as coisas, mas você não pede? Como é que você quer as coisas, mas que você quer receber as coisas, mas você não ora? Entende? Então nós temos que nos preocupar em estar ativamente em oração com Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz para orar sem cessar. Eu tenho participado de grupos de oração e eu glorifico a Deus por isso, porque tem trazido um renovo na minha vida e tem me colocado de novo no lugar que Jesus quer que eu esteja, amém? Porque nesse mundo não tem nada para nos oferecer. Eu canso de falar isso aqui no canal, né? Nós temos que viver o que pregamos. Então, vamos buscar pelas coisas que está com Cristo, que está no céu, que são os bens espirituais. Muitas vezes a gente quer bens materiais, mas Deus quer te abençoar com dons de maravilhas, curas e maravilhas. Quer te abençoar com o dom de amar o próximo, o dom de profecia, o dom de cura e libertação. Tem vários dons que o Senhor quer derramar na tua vida. Tem várias bênçãos do mundo espiritual também que Deus quer derramar na tua vida. Mas aí você se limita, porque você começa a enxergar as coisas com o olho carnal. Ai, Senhor, eu estou passando por uma adversidade. Em vez de você dobrar o joelho e falar com quem pode resolver, você começa a trabalhar com a força do seu braço, com a força da sua mão. E a gente tem que parar disso, porque a palavra de Deus diz aqui: pensai, no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque a gente vive aqui, mas não pertence aqui. A gente tem que ser mais espiritual. Por isso que a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as carnais de forma carnal. Então, como está a sua vida espiritual nesse momento, né? O que você tem feito para melhorar a sua vida espiritual? Não adianta você falar para mim: ai, Jennifer, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou isso. Irmãos, eu sou ser humano também, eu passo por essas limitações, eu passo pelas mesmas lutas que você passa. Mas nós temos que continuar, porque de Cristo, a palavra de Deus diz que a gente ia passar por situações assim. Mas Ele é a nossa força. No momento de fraqueza, é Ele que nos renova. No momento que a gente não tem nada para dizer, a gente precisa parar e ouvir também o que Deus tem para nos dizer.
Porque você só pede, mas você precisa ouvir a resposta. Amém? Então é sobre estar focado no mundo espiritual, porque nós temos que ser espirituais, nós temos que ser santos, nós temos que buscar das coisas do mundo espiritual, não das coisas desse mundo, porque nós já fomos crucificados com Cristo. Quando nós decidimos, Jesus que tem que nos aceitar, né? A gente sempre fala assim, quando nós aceitamos a Cristo, mas Cristo é Cristo, Ele é Rei, Ele é Deus. Não é Ele que tem obrigação não somos nós que temos obrigação de aceitar, é Ele que pela misericórdia que nos aceita. Então, quando Cristo nos aceitou, tocando no nosso coração para que a gente viesse e voltasse para os caminhos dEle, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele quer o melhor para nós crucificamos ali, através da nossa escolha também de abandonar o velho homem, de abandonar o pecado, de abandonar a idolatria, de abandonar a prostituição, de abandonar tudo aquilo que fazia parte da nossa natureza humana. Amém, meus queridos? No versículo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, se a nossa vida está oculta em Cristo e Deus, Jesus Cristo e Deus. Como é que você quer receber coisas do alto se você procura com os olhos espirituais? Se a nossa vida está oculta em Deus, então significa que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que Deus está ao nosso redor, que Deus envia a ordem aos anjos para segurar nas nossas mãos, para evitar que a gente tropece. Então você tem que pedir em oculto também. Entrar na sua casa de banho, no espaço que você tem para falar do amor de Deus, para orar para o seu Pai. E fale em oculto com Ele, porque Ele te vê e Ele responde. Agora você tem que pedir crendo, porque a gente pedindo crendo a gente recebe. Não é pedir, Senhor, tá bem, amém, a tua palavra diz isso e ok, beleza. Não é assim. Você tem que exercitar a sua fé, a sua confiança, que traz a fé, traz a perseverança para você continuar a confiar no Deus que tudo faz. Amém? Então nós temos que nos despojar da nossa velha criatura. Se a gente bebia no mundo, a gente não bebe mais. Se a gente adorava, eu vou dar um testemunho, eu gostava muito de Pernambuco, que é a cidade onde eu cresci. Vivi uma fase muito boa e outras coisas ruins também, mas ainda tinha muita adoração por essa cidade, por esse estado. E depois que eu me converti, o Espírito Santo foi tratando coisas em mim e falando assim, olha, isso também é idolatria. Nada pode estar no lugar do noivo na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus passa a ser adoração. Passa a ser adoração aqui. Deus abomina, porque Deus nos criou para a honra e glória do nome dele. Se você não está adorando Deus e está adorando o seu marido, está adorando seu namorado, está adorando sua mãe, está adorando seu filho, está colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus, você está pecando. E convém que a gente fuja da aparência do mal. Porque cada vez que a gente escolhe o pecado, a gente escolhe um caminho de morte. Então vigie em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é o que é, irmão. E nada do que você pensar, mas isso, aquilo, outro, nada do que você colocar como sua opinião vai adiantar. Porque a palavra de Deus é o que é o próprio Deus. E ninguém pode alterar. E ai daquele que alterar. Está escrito na palavra de Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Significa que se nós matarmos o nosso velho homem e trabalharmos para viver na nova natureza de Cristo, no novo caráter de Cristo, na presença de Cristo, buscando a santificação em Cristo e ter Cristo em nós, porque não adianta a gente falar de Cristo e Cristo não viver em nós. Somos como mortos vivos, porque se o Espírito Santo e Deus, Cristo, não vive em nós, como é que a gente pode falar do amor de Deus? É impossível, irmão. É impossível. A gente, quando vivia no mundo, quando vivia nesse mundo de pecado e tantas coisas terríveis e horrendas que a gente presenciou e fez também, conviveu e compactuou com tantas coisas, nós não conseguíamos discernir o que é certo e errado. O errado era certo para nós, mas
isso que o Satanás faz, é isso que o diabo quer. Quer que a gente acredite na mentira, que é melhor estar no mundo, porque as coisas são fáceis, porque as coisas são mais isso, porque a porta é larga. Você vai ter tudo isso. Você pode optar por estar no mundo e viver o que você quiser. Agora, você só não vai para o céu, você vai para o inferno. É a palavra quem diz. Eu não estou falando heresia, é a palavra de Deus quem diz. Então, só há um caminho. E o caminho da verdade é Jesus Cristo. E a porta é estreita, não é larga. Você vai chorar, mas você vai chorar com Cristo. Porque no mesmo momento que você chora, você tem um consolo. Agora no mundo, quando você chora, você não tem um consolo, você não tem um preenchimento, você não tem ninguém para te abraçar, tudo é momentâneo. Mas com Cristo não. Com Cristo a gente tem certeza, com Cristo a gente tem estabilidade. Amém? Nós precisamos buscar essa estabilidade na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a gente busca estabilidade no trabalho, estabilidade financeira, estabilidade na relação, estabilidade na família, estabilidade em todas as áreas, menos na área espiritual. E é onde nós precisamos focar. Porque sem santidade a gente não vai ver o Senhor. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, aqueles que estão no mundo, que escolheram desobedecer à vontade de Deus, não está na igreja, louvando, adorando, em casa, levando a palavra de Deus, se santificando, cumprindo os mandamentos de Deus, tendo vigilância, procurando ser um cristão de verdade, optaram pelo mundo, pela porta larga. Então, sobre essas pessoas, os filhos da desobediência, vem a ira de Deus sobre essas pessoas. E nós, como igrejas e irmãos, nós temos que orar por essas pessoas. Nós não podemos aceitar que tantas pessoas estejam distantes do caminho do Senhor. Tantas pessoas prefiram o mundo do que o sacrifício que Deus faz todos os dias. Cada vez que você rejeita a vontade de Deus para a sua vida, Deus está falando muito forte ao meu coração, essa palavra todinha para mim. Cada vez que você rejeita a vontade de Deus para a sua vida, você está crucificando Ele mais uma vez na cruz. Vai começar a chover para a glória de Deus. Vamos por ali. Entende, irmão? Então nós temos que abandonar a velha criatura. Nós temos que viver como um povo que somos em Cristo. A palavra diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Que nós somos santos. Que nós somos filho do grande eu sou. Então nós temos que nos comportar como um povo assim. Então temos que abandonar o velho homem, obedecer à vontade de Deus e estar firme em Deus. Amém? Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui um lugarzinho. Pronto. Agora, e abandonar é o que a gente estava falando anteriormente. Se você bebia no mundo, você se converteu, qual é a vantagem que tem de você continuar bebendo? Você sabe como você era no mundo e tudo que causava quando você bebia. Por que você não pode abrir mão disso para Cristo? E principalmente se for uma coisa que te custa muito, melhor ainda, que vai ser um sacrifício. Deus se agrada daquilo que a gente faz com sacrifício. É igual Davi, tudo que Davi fazia, ele falava: eu não darei nada ao meu Senhor que não seja com sacrifício. Amém? Então Deus se agrada quando a gente tem um coração sincero e sacrifica algo para Ele. Amém? Não que a gente mereça alguma coisa, mas Deus é digno de tudo. E tudo o minúsculo que a gente pode fazer para estar perto dEle é uma grande coisa já no mundo espiritual. Amém? No versículo 7 diz assim, só voltando que eu não concluí, abandonar o mundo e abandonar tudo que você praticava anteriormente. Quando você encontra Cristo, tem que ter essa metanoia de mudança, né? Se você é uma nova criatura, você não pratica as mesmas coisas, prostituição, idolatria e todas essas coisas aí que já não faz sentido porque você morreu. Amém? Você morreu para o mundo e vive para Cristo. Amém. Glória a Deus.
Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Exatamente, nós vivíamos no mundo, nós fazíamos todas essas coisas que não prestam e piores. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência na nossa língua, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus te fez imagem e semelhança. Deus, ele não é mentiroso. Deus, ele não mente, nenhuma das suas promessas ele cumpre. Deus, tudo que ele criou é perfeito, não há imperfeição em Deus. E Deus nos vê perfeito, embora nós sejamos imperfeitos, né? Mas Deus deve nos olhar de uma forma muito perfeita, porque eu até li hoje de manhã, meditando, que acho que é em 1 Samuel 16,